Olá pessoal, aqui é o professor Ronan. Então, nós vamos continuar aí a disciplina de bovinocultura de corte e leite e hoje nós vamos estar falando sobre as instalações para gado de corte. Então eu vou fazer um resumo, né, das principais e nós vamos dar algumas dicas sobre como que nós podemos planejar essas instalações e ver de acordo com a necessidade de cada fazenda, né? Então, essas instalações, elas vão ser feitas, né, e planejadas em função dos objetivos. Então, nós vamos ter instalações que o objetivo vai ser a contenção dos animais, outras instalações em questão de manejo, nós vamos ter instalações aqui para a questão do fornecimento de água, suplementação, alimentação, armazenamento de insumos, né? Por exemplo, de repente você vai armazenar um milho grão, ou vai armazenar milho moído, vai armazenar, por exemplo, sal mineral, ou nós vamos ter o armazenamento de fertilizante e armazenamento de combustível. Então, sempre em função do objetivo que nós vamos ter, tá? Então, nós vamos ter instalações aí com objetivo de preparo de suplementos e de alimentos, né? No caso, por exemplo, aqui na fábrica de ração, e nós vamos ter instalações aí para relacionadas à questão de conforto, né? Esse conforto ele é tanto da parte de conforto dos animais como da parte dos colaboradores também. Aqui eu fiz uma separação entre instalações para sistemas de produção a pasto e instalações para sistemas que já adotam confinamento. Então, por exemplo, com relação à contenção e alojamento dos animais, num pasto nós vamos precisar aqui de cerca, porteira, corredor, nós vamos ter a questão da divisão das pastagens. Já no sistema de confinamento, nós vamos precisar dos piquetes de confinamento, né, que são os currais onde os animais ficam presos, e nós vamos precisar de porteira e corredor. Na questão do manejo, então nós vamos precisar do curral do manejo nos dois sistemas de confinamento, nos dois sistemas. E no caso do pasto, nós vamos ter que ter o sistema de redondel, que é onde eu consigo fazer a apartação e manter, por exemplo, os lotes que estão, por exemplo, no pasto 2 separados dos lotes que estão dos animais que estão no pasto 4. Então, eu consigo manter os animais dentro da mesma estrutura sem separar sem ter que juntar os lotes, né? Com relação ao fornecimento de água, eu posso ter aqui as aguadas naturais, né? Você pode ter a questão das cacimbas, que são as nascentes. Eu posso fazer a captação de água através do sistema de bombeamento. Posso ter o reservatório e bebedouros, tá? Essa é a estrutura que nós podemos ter no sistema pasto. Já no sistema de confinamento, nós vamos ter lá os bebedouros, a captação de água e o reservatório. Notem aqui que eu não tenho aguada natural, porque no sistema de confinamento, os animais, como os animais ficam presos, eles não vão ter acesso a esse tipo, por exemplo, a um rio, a alguma represa, alguma coisa assim, porque os animais estão presos, tá? Então, por isso que não tem essa estrutura aqui de aguada natural, porque não é possível por causa do sistema de confinamento. Com relação à suplementação e alimentação, aí nós vamos ter aqui os custos para sal mineral, custo para concentrado, custo para volumoso, custo para bezerro que está mamando, né? Em algumas situações nós vamos utilizar isso. E no caso do confinamento, eu vou precisar só de custo para ração total. Ração total é o que a gente chama da mistura de você pegar o concentrado e mais o volumoso. Quando você mistura os dois, a gente chama de ração total. No caso do armazenamento de insumos, né, então nós vamos ter depósito aqui de suplementos e ração, depósito de fertilizante, pode ter o de combustível também, né? Dependendo do consumo que tem na fazenda, vale a pena você ter um consumo um depósito de combustível, um armazenamento, né? E no sistema de confinamento já vou precisar de silos de volumoso. Então, silo é onde eu vou guardar, por exemplo, minha silagem. Vou precisar de um depósito de suplemento e de ração, né? Que aqui no caso aqui normalmente esse confinamento já tem as fábricas de ração. E vou precisar também de ter um armazenamento de fertilizante. Esse fertilizante quando eu vou usar nas áreas de produção de volumoso. No caso de preparo de suplemento e alimento, eu posso ter uma pequena fábrica, né, de sal mineral e suplementos numa fazenda da pasta. E já no confinamento eu já vou precisar de uma estrutura de moagem de grãos, fábrica de ração. E com relação ao conforto, no sistema pasta, eu vou precisar de sombra para esses animais e vou precisar de quebra-vento. No confinamento eu posso ter, né, sombra, posso ter quebra-vento.
um sistema de aspersão de água. Então a gente vai ver que isso que é importante. No sistema de confinamento nós temos muito problema com poeira, principalmente quando os animais normalmente são confinados no período da seca, né? Então a gente tem muito problema com poeira e quando os animais respiram essa poeira, nós começamos a ter problema de doença pulmonar no confinamento. Então esse sistema de aspersão de água, vou falar um pouco mais para frente sobre ele, ele ajuda a evitar esse tipo de doenças pulmonares. Outra coisa é com relação as cercas, né? Então nós temos cerca de arame farpado, de arame liso, e aqui nós vamos ter um arame liso especial para cerca elétrica, tá? Esse arame que ele não é o mesmo de cerca. Então, no caso do arame farpado, ele é mais indicado para terreno que é acidentado, arame liso para terreno plano, terreno um pouco ondulado, e no caso da cerca elétrica, ele seria interessante para uso em subdivisões de pastagem. Então, seria nos rotacionados aí, onde nós vamos usar a cerca elétrica, por dois motivos, né? O primeiro motivo é a questão econômica. Se a gente olhar o custo dele aqui de implantação, ele é muito menor. E outra coisa que nós vamos ter, esse custo menor, ele está ligado à questão de economia de material, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o arame farpado, onde o espaçamento entre uma lasca na outra vai ser entre 2 e 3 metros, o arame liso já sopra entre 4 e 16 metros, ou a seca elétrica. A seca elétrica nós poderíamos trabalhar entre 15 e 30 metros. Né? Normalmente eu trabalho com em torno de 25 metros entre uma lasca e outra. Então, assim, a quantidade de material que você gasta é menor, você economiza tempo e isso tudo vai te trazer um custo menor. Então, a parte de subdivisão de pastagens eu acho mais interessante fazer aqui com seca elétrica e a parte divisa, né, de um pasto com o outro, de uma pastagem com a outra, pode ser arame liso. E arame farpado a gente usaria mais realmente em condições onde você tem um relevo muito ondulado. Outra coisa que a gente precisa ter na fazenda, que a gente tem que planejar, é a questão das porteiras, né? Essas porteiras podem ser feitas aqui de madeira, como essa foto que estou mostrando. A parte de tubo metálico, então ela pode ser de metal. O pessoal pode fazer ela tanto com tubo novo, como pode fazer com tubo reciclado também, né? Se a gente consegue comprar sucata às vezes de indústria que usam esses tubos, aí o pessoal troca essas indústrias, a gente consegue comprar num valor mais barato, pode ser feito também. E pode ser feito de arame, né? Então esse aqui ele é muito feito com arame liso. A largura mínima, 2 metros, né? E pode ser de 2 até 6 metros. Sempre quando ela estiver acima de 3 metros e meio, é interessante a gente dividir ela em duas folhas, igual essa daqui, tá dividida no meio, tá? Senão ela fica muito pesada. Principalmente no caso se for em relação à madeira, tá? Em relação a metal pode até um pouco mais larga. Esse dimensionamento da porteira, a gente tem que levar em consideração também essa questão da necessidade da fazenda, né? Então, por exemplo, de repente você tem um trator lá que a largura dele é 2 metros, mas a grade dele, de repente uma grade geradora, uma grade elevadora, às vezes tem 3 metros de largura. Então você tem que fazer não só em função da necessidade que você tem de poder passar um carro, ou passar os animais, mas também de questão de maquinário também, né? Existe previsão, por exemplo, de entrar uma semeadora, uma plantadeira maior, ou sei lá, às vezes vai entrar uma colhedora. Então tem que ser, aonde essa porteira for ficar, você tem que imaginar também o que vai ser necessário ali da parte da logística, né? Outro ponto importante que nós vamos ter numa fazenda com relação à questão dos corredores, tá? Então, o corredor, nós precisamos planejar ele numa fazenda de maneira estratégica, tá? Essa parte estratégica vai facilitar, por exemplo, o meu fluxo do gado, o fluxo de insumos, né? Vou fazer esse transporte aqui de sal mineral, adubo, suplemento da fazenda, o deslocamento dos vaqueiros. Eu preciso ter nele um roteiro gerencial. O que seria esse roteiro gerencial? Se eu, por exemplo, se eu preciso rodar a fazenda, eu quero rodar essa fazenda com um carro e rodar rápido, é interessante que eu tenha um corredor central na fazenda e esse corredor central ele me dê acesso, né, visível aos pastos que eu vou ter pasto do lado esquerdo, vou ter pasto do lado direito,
onde eu consigo passar com um carro aqui e rapidamente poder olhar toda a fazenda. Então, isso aí seria um corredor gerencial. Esse corredor gerencial também, quando ele tiver o mínimo de porteiras possíveis, o que acontece? Se eu for transportar, por exemplo, levar sal mineral, estou pegando sal mineral no meu barracão e estou distribuindo sal mineral nos pastos. Se eu tiver, ou se eu não tiver um corredor, ou se eu tiver um corredor com muitas porteiras, o que vai acontecer? Atrasa muito essa distribuição de insumos. Você imagina, você está indo com um trator com sal, aí você para, desce, vai, abre a porteira. Aí você sobe no trator de novo, anda mais um pouquinho, para, desce, para poder fechar a porteira. Aí você vai e sobe de novo. Aí você imagina a fazenda que tenha 10, 20, 40, 50 porteiras. Então, se você for olhar o tempo que você gasta para poder fazer isso, está gastando lá o diesel, está demandando um tempo da mão de obra que poderia ser feito com outra coisa. Então, quando a gente faz corredor e esses corredores são planejados de maneira estratégica, a gente melhora a agilidade na movimentação do gado e no circuito, né, de distribuição de sal e de suplementos. Esses corredores eles podem ter entre 6 e 12 metros de largura, né, se for para manejar os animais. E se for só para manejar a questão de deslocamento interno, o carro, o trator, em torno de 4 metros aí ele é suficiente. É interessante que eu tenha um corredor central, né? E aí eu preciso, em alguns locais onde não tem corredor, ou de repente tem cerca só de um lado, eu posso fazer retirada das porteiras e de repente eu posso começar a passar a usar mataburro. Então, só que eu tenho que tomar cuidado no caso que, se for para, no caso de passar com o animal também no corredor, eu vou precisar colocar porteira junto, tá? Então, às vezes eu tenho que colocar porteira junto com o mataburro. Aqui com relação à divisão das pastagens, né? Então nós vamos ter dois tipos de subdivisão, né? Que a gente faz os piquetes. Aqui ele tem formato aqui de pizza, então se você olhar aqui existe uma área central aqui, que a gente chama de área de lazer. Então existe uma área de lazer central. E aqui você tem as outras cercas elétricas saindo, aqui sempre no formato de pizza. Esse sistema aqui não, já é um sistema que tem corredor, tá? Então esse corredor aqui ele vai dar acesso aos piquetes. Então tem esses dois sistemas. Tem algumas vantagens e desvantagens de cada um. Por exemplo, no sistema de pizza você tem uma divisão mais uniforme, né? É mais fácil acertar a área de cada um. Você consegue dar uma uniformidade maior nesses piquetes. Mais fácil fazer, né? A construção dele é mais fácil. Você diminui na quantidade de cercas. Se você fizer uma conta do mesmo número de piquetes numa área dessa com uma área dessa, você vai ver que aqui você gasta menos cerca. Se você gasta menos cerca, essa quantidade menor de cerca você vai precisar de menor, a manutenção vai ser menor também, tá? Essa aqui é interessante para propriedades com captação e distribuição de água, ou seja, propriedades onde eu tenho, por exemplo, um bebedouro aqui no centro, tá? Então, os animais saem daqui e têm acesso ao bebedouro. O sistema de corredor ele é mais interessante para fazendas onde tem acesso à guarda natural, onde você não tem bebedouro. Tá? Então, por exemplo, os animais vêm direto no corredor, né? Os piquetes têm acesso a esse corredor aqui. Esse corredor aqui vai ter acesso a essa guarda aqui no fundo, tá? Tudo tem vantagem, tem desvantagem, né? No caso desses piquetes aqui, eles vão ter um formato retangular, né? Que a gente vê aqui, ó, formato aqui de um retângulo. Facilita a adubação. Então, por exemplo, se adubar numa área dessa daqui, ó, é mais fácil adubar assim do que esse daqui. Esse aqui forma tipo um funil, né? Cuidados que a gente tem, questão do corredor, tem que tomar cuidado com questão de controle de erosão, né? Que costuma dar erosão aqui, lama, erosão nessas áreas. Como você constrói mais cerca, você vai precisar colocar mais isolador, mais conexões, e aí essas conexões, esses isoladores vão te dar mais manutenção. Então tem os dois sistemas, né, de divisão de pastagem com cerca elétrica, pode ser formato pizza ou no formato corredor. Outra estrutura importante que nós vamos ter numa fazenda é a questão do curral de manejo, tá? Esse curral de manejo permite procedimentos, né, obrigatórios e os não obrigatórios. Obrigatórios, por exemplo, seriam questão de vacinas que são obrigatórias, eu vou precisar fazer ali um controle de carrapato, controle de mosca, vou precisar fazer a pesagem dos animais. Então, o curral de manejo ele é extremamente importante. Em questão de tamanho, muito variável, né, que nós vamos ter que fazer muito em função do rebanho que você tem na fazenda.
E às vezes você tem que montar uma estrutura não em função do rebanho que eu tenho hoje. Você tem que montar uma estrutura em função do rebanho que eu vou ter no futuro, né? Então, o curral é difícil você ficar ampliando ele, né? É mais difícil fazer isso. Então é melhor você já fazer uma estrutura pensando no que não fazer no futuro. Então o dimensionamento vai depender disso daqui, também da questão da quantidade de lotes que você vai ter na fazenda, quantidade de pastos, né? É interessante que eu tenho aqui uma localização central de fácil acesso, né? A localização central é interessante porque quando você coloca ele no centro da fazenda, você diminui a distância do pasto, de um pasto até o curral, né? Então às vezes você tem que pegar, se o seu curral estiver num canto da fazenda, se os animais estiverem num lote mais afastado, você vai ter que atravessar a fazenda inteira com esse lote de animais tocando, né? Outra coisa que a gente tem que preocupar é com relação ao acesso dos caminhões, tá? Principalmente se tiver caminhão maior, então você tem que ter um espaço lá de poder fazer manobra, não ter, por exemplo, poste de iluminação no caminho onde os caminhões vão fazer manobra. Interessante que foi num ponto mais alto da fazenda, porque se eu coloco isso aqui num ponto mais baixo, eu vou ter a água saindo do ponto mais alto e às vezes acumulando aqui no curral. E é interessante que ele seja mais plano, né? Dependendo da situação, teria que fazer se for um local que tiver um declive, seria interessante fazer até uma terraplanagem, que o gado ele tem dificuldade em caminhar em aclive, né? Ou declive. Então, o gado prefere mais caminhar na horizontal. Então, se você tem um curral que não está numa área plana, isso dificulta mais o manejo. E que é interessante ser no sentido leste-oeste, justamente para a gente ter essa questão da, da própria secagem, né? Às vezes você chove, às vezes vai dar uma lama, ele consegue secar mais rápido, tá? Para a gente não planejar isso em função da sombra e do sol. Uma estrutura que nós vamos precisar ter nesse curral é a questão da pré-seringa e da seringa. Pré-seringa é essa estrutura A aqui, e o B é a seringa, tá? Então, essa pré-seringa, essa estrutura aqui é a que vai dar acesso à seringa aqui, e a seringa depois vai lá para o brete. Então, se a gente pega aqui a seringa, o ideal é que ela seja totalmente fechada, né? Vamos pegar essa área aqui totalmente fechada. Essa questão, depois eu vou falar sobre o curral anti-estresse, vocês vão ver que isso aqui é importante. Quando isso daqui não está aberto, quando isso aqui é aberto, o que acontece? Os animais, eles conseguem olhar tanto para a direita como para a esquerda, isso daí dificulta um pouco, tira a atenção dos animais, os animais têm um pouco de medo com coisas que estão na lateral e aí dificulta poder a entrada. E o formato dele tem que ser esse formato aqui em cone mesmo, onde você vai tocar os animais e eles vão entrar aqui direto para a seringa. Aqui com relação ao brete, né? Então ela é uma contenção coletiva dos animais. Então os animais ficam enfileirados. Ele tem uma largura normalmente de 60 centímetros a 1 metro, a altura aqui de 1,60 a 1,70. Eu preciso fazer ele fechado, tá? Nós vamos fechar ele, por exemplo, aqui com tábuas, ou pode ser com alvenaria também. E o correto manejo é que ele seja por cima. Então eu vou fazer aqui uma plataforma lateral, né? Mais ou menos 1 metro, em torno de 1 metro de altura. Então, por que eu preciso fazer isso? Isso aqui ser fechado e ter acesso por cima. O acesso por cima me permite ter uma segurança maior, né? Desse lado, por exemplo, como ele está aberto, se a pessoa vai vacinar e coloca o braço aqui, ó, na hora que ele for aplicar o medicamento ou a vacina no animal, se esse animal movimentar, ele pode ser que a pessoa tenha um acidente, pode machucar, quebrar um braço, né? Então isso aqui é questão de segurança. Ele precisa ser fechado na lateral justamente para o animal não conseguir visualizar o que está aqui e tirar a atenção dele. Outra ferramenta importante de trabalho que nós estamos tendo na fazenda é a questão do tronco com balança, tá? Então, pode ser tronco, aí algumas regiões vão chamar de brete, aí tem outros nomes, tá? Nós temos dele de material, esse aqui é um material com madeira, que é o mais convencional, mas nós vamos ter ele também com metal e aqui plástico. Esse plástico aqui ele é bem resistente, né? Não quebra com facilidade, não. Então, qual que é o objetivo disso daqui? É realmente você conter o animal. Nessa imagem aqui, ó, se vocês verem aqui, tem umas catracas, tá? Essas catracas podem ser manuais ou podem ser hidráulicas, como essa daqui.
Então, quando o animal entra, você aperta essa catraca e aí o animal realmente fica contido. Então, o animal está tudo parado. Então, ele tem uma catraca que pegou aqui no pescoço, mas tem mais duas, eu vou pegar aqui no meio e às vezes uma atrás aqui. Então, o animal fica imobilizado, aí você consegue. De repente, você vai colocar lá um brinco, você vai fazer uma aplicação aí de uma vacina, ou fazer algum outro procedimento, ou mesmo, por exemplo, inseminação. Esse tronco aqui, ó, ele tem essa porta aqui, a porta abre, aí o inseminador pode entrar aqui e inseminar o animal vai estar aqui, ó. Então ele te dá uma segurança de trabalho maior. Outra coisa também é que ele pode vir equipado com balança. No caso do equipado com balança, ele tem aqui um chassi aqui embaixo, e aqui você pode instalar aqui as barras que tem os sensores. Então, além de você fazer o procedimento com o animal, você ainda pode pesar ele ainda na mesma estrutura. Outra estrutura interessante também são os apartadores. Então, como é que funciona o apartador? O animal vem por esse corredor e aqui nesse apartador, o apartador pode ser automático sim, mas pode ser manual também. É um apartador que eu consiga ter acesso aos outros currais aqui. Então, por exemplo, de repente você está fazendo uma separação por peso. Então, por exemplo, tem lá um lote de 100 bezerros. O que for acima de 200 quilos, essa porteira aqui vai abrir, esse animal vem para cá e ele vai ficar nesse pasto aqui. Ó. Vamos imaginar que é o curral número um. Lá, é a subdivisão do curral número um. Não, deu menos de 200 quilos, abre a porteira esquerda aqui e vai para cá. Então você consegue individualmente ficar separando os lotes, né? Então, ao final de uma pesagem, você já teve os animais mais pesados do lado direito e os animais mais leves do lado esquerdo, né? Nesse exemplo que eu falei. Então, os apartadores eles são importantes. Outra estrutura também que é necessária é a questão do embarcador. Então, ele vai ter mais ou menos uma largura aí de 80 centímetros até 1 metro, né? Ele precisa ser cercado por tábuas. O ideal é que ele seja todo fechado, tá? Porque nessa estrutura aqui, como o animal vê o que está do lado dele, então isso aí atrapalha um pouco o manejo. Então, o ideal, quando a gente for manejar esses animais, sempre fechado. A altura aqui entre 1,80 m e 20, entre 1,80 m e 2 metros. E aí, uma dimensão interessante seria 4 metros de rampa, que seria esse pedaço aqui, a rampa, o animal pega a altura. E esses 2 metros de piso oriental aqui, ó, eles são extremamente importantes, porque muitos embarcadores não têm essa estrutura aqui na horizontal, o que acontece? Então o caminhão ele encosta aqui, ó. Quando o caminhão encosta aqui, o animal está vindo por aqui, subindo, aí ele não consegue enxergar o que tem dentro do caminhão, porque esse aqui é mais baixo. Aí o que ele faz? Normalmente ele para. Aí quando ele para, aí gera todo aquele estresse. Aí o pessoal vem, às vezes, com gritaria, vem com ferrão, para tentar ver se esse animal vai para frente. Só que o outro que vier também vai acontecer o mesmo problema. Então é possível que você tenha tanto contusão como hematomas nesse tipo de embarcador sem essa plataforma. Quando você tem essa plataforma plana aqui de 2 metros, o que acontece? Os animais vêm, eles sobem até aqui. Aqui ele está na mesma altura do caminhão. Então ele olha para dentro do caminhão, vê que não tem nenhum perigo, vê que o animal veio, ele consegue enxergar o que tem lá dentro. Às vezes ele já vai ter outro animal lá dentro. Ele vai e entra com mais facilidade. Então é bem mais fácil embarcar os animais num embarcador que tem uma estrutura dessa daqui do que o que ele é só rampa, tá? Esse modelo aqui ele é interessante, a única coisa que você tem que fazer é fechar ele dos dois lados. A outra coisa que eu tenho que ficar atento também é com relação à questão da altura, né? Então eu preciso planejar na minha fazenda, os animais da minha fazenda eles vão ser transportados como? Vai ser veículos pequenos ou veículos grandes, né? Então a altura aqui do animal varia a estrutura dos caminhões, ou um caminhão pequeno, caminhonete varia, então eu preciso regular essa altura aqui de acordo com a minha previsão de como esses animais vão ser transportados. E aqui nós temos um tipo de curral, que é esse curral anti-estresse. Ele foi desenvolvido por uma pesquisadora americana que chama Temple Grandin, algumas décadas atrás aí. E
E ela pensou numa estrutura onde você conseguisse manejar esses animais com o mínimo de estresse possível, tá? Então, por exemplo, ela criou estruturas de manejo que são curvas, né? Então, eu vou mostrar algumas fotos onde os animais eles vão seguir uma trajetória, eles vão estar caminhando para frente no sistema de curva, facilita bastante porque o animal não está vendo o que está na frente. Então, se ele não está vendo o que está na frente, ele continua seguindo. A outra coisa é uma seringa meia-lua, né, com um porteiro aqui mais ou menos de 4 metros, que eu vou mostrar na foto os detalhes dela. O brete também precisa ser em curva, né, vai ter esse raio aqui entre 3 e 5 metros. E ele reduz a questão do animal querer voltar para trás, né, querer dar ré. E o embarcador com rampa também em curva, tá? Então o acesso ao embarcador também precisa ter curva, tá? Então, basicamente o curral entre César ele tem as suas estruturas em curva e elas são fechadas. Então aqui é um exemplo, né, de curral anti-estresse. Então você vê que é onde os animais, aqui por onde eles têm acesso ao curral também aqui no formato de curva. Aqui também vai estar no formato de curva. Essa visão aérea aqui fica mais fácil de entender, né? Então os animais eles entram por aqui, ó, e aqui eles vão ter acesso, para ter acesso aqui ao brete, ao tronco, então ele vem por aqui, ó, chegou, e aqui ele começa todo o sistema aqui fechado nas duas laterais, então ele não consegue ver o que está do lado, e também não consegue ver o que está na frente, porque esse aqui está no formato de curva, tá? Então os animais vêm por aqui, normalmente os animais não param, é bem mais fácil você manejar num sistema de curral desse, eles vêm por aqui e aí tem acesso onde você quer que ele chegue, que é que seria lá o tronco, o brete ou o tronco, né? Outra coisa que também para facilitar aqui o manejo dos animais também, diminui o estresse também do pessoal que trabalha, né, dos colaboradores e colocar a questão da rampa, tá? Outra coisa que o curral anti-estresse tem também é o piso. Então nós não podemos ter um piso liso, porque sempre quando você tem esse piso liso, você provoca estresse, o animal pode escorregar. Aqui é uma imagem, outra imagem externa, né? Você vê que nos formatos aqui de curva. Você vê que o acesso ao embarcador também que está no formato aqui também tem uma curva, né? Vocês observam que esse curral aqui foi todo feito com alvenaria, tá? Mas pode ser feito com madeira também. Aqui, ó, o corredor que vai dar acesso aqui ao brete e ao tronco. Você vê que tem uma plataforma aqui e aí o pessoal tem acesso aos animais por cima. Outra instalação muito importante que nós vamos ter nas fazendas é o sistema de abastecimento de água, tá? Esse fornecimento de água, ele pode ser a partir de aguada natural, né? Então, por exemplo, você colocar os animais para ter acesso direto a uma barragem ou a um rio, ou ele pode ter algum sistema de captação e distribuição de águas, tá? Então nós vamos ter esses dois sistemas. No caso de aguada natural, onde os animais vão tem acesso livre, nós temos algumas limitações ambientais. Você pode ter problema com destruição de nascente, com erosão, com assoreamento, né, que é a entrada de erosão, é a entrada de terra para dentro, por exemplo, de uma vereda, de uma nascente, ou mesmo de uma barragem. E depois você tem que ficar gastando dinheiro com manutenção para poder limpar, ou dependendo da situação, você nem consegue limpar. E para a gente ter uma noção para o nosso planejamento, se a gente pegar uma UA, o UA que seria uma unidade animal, né? Essa unidade animal são um animal de 450 quilos. Então, vamos imaginar que fosse uma vaca. O consumo vai ser em torno de 30 a 40 litros de água por dia, tá? Então, assim, é uma base para a gente ter fazer um planejamento no sistema de abastecimento de água. No caso da captação e distribuição de água, o que normalmente a gente faz é um bombeamento. Então a gente bombeia essa água que pode ser do poço artesiano, pode ser de uma barragem, pode ser aí de um córrego, pode ser aí de um rio, né? Qualquer fonte que você tiver de água disponível, coloca um sistema de bombeamento que ele vai ser bombeado por um sistema de reservatório. E o ideal seria que esse reservatório ele fique no ponto mais alto da fazenda, porque a partir daí eu consigo distribuir a água por gravidade. Então, meu custo ele vai ser só para poder pegar essa água e levar até o reservatório. Do reservatório, aí ele vai descer todo por gravidade. O ideal seria isso. Um cuidado que eu preciso ter
é a questão de adequar o reservatório ao consumo de água. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar uma fazenda com 1.000 vacas. Então, se é 1.000 vacas, eu vou ter um consumo entre 30 mil e 40 mil litros de água por dia. Aí o que acontece? Eu não posso fazer um reservatório de 40 mil litros de água por dia, porque se eu tivesse reservatório e meu sistema de bombeamento der algum problema, faltar energia na fazenda, ou a bomba queimar, alguma coisa acontecer, eu vou ter uma reserva de água para um dia só, o que para a gente é perigoso, né? Então, dependendo da localização da fazenda, da sua dificuldade ou facilidade em conseguir, por exemplo, de repente uma bomba nova, mão de obra para poder consertar um sistema de bombeamento. Então, assim, normalmente eu trabalho com uma segurança de pelo menos 5 dias, 7 dias, talvez seria ideal. Então, por exemplo, se eu preciso de 40 mil litros por dia, eu prefiro trabalhar com a segurança de 7 dias. Então, se você multiplicar aí, ó, 7 dias por 40 mil litros, nós vamos precisar de um reservatório de 280 mil litros. Então, eu com um reservatório de 280 mil litros, com 1.000 vacas, eu tenho segurança por 7 dias. Ah, estragou o motor? Pronto. Você já sabe que você tem um período ali no máximo ali de 7 dias para poder corrigir, que senão os animais vão ficar sem água. E como deve ser esse reservatório? Então, nós temos algumas opções. Para rebanhos pequenos, pode trabalhar com taça, né? Esse aqui é uma taça metálica, que deve ter uma altura de mais ou menos, talvez, dependendo do modelo, né? 6 metros, 8, 10, 12 metros, 15 metros. Dificuldade que nós vamos ter que trabalhar com o sistema de reservatório é que ele é pequeno, né? Normalmente ele é 5 mil litros, 10 mil, 15, 30 mil litros, né? Não vai passar muito disso. E ele tem um custo maior também. Então, eu prefiro trabalhar num ponto mais alto da fazenda e aí você constrói um reservatório desse daqui, ó, que ele pode ser metálico ou ele pode ser feito também com alvenaria. Em algumas, dependendo do declive que você tiver da fazenda, se tiver um ponto mais alto, você pode fazer também é escavar aqui, né? Em vez de fazer um reservatório assim, você pode escavar esse aqui num ponto mais alto e colocar, por exemplo, lona de geomembrana, que é o que o pessoal usa, por exemplo, fazer aqueles piscinões para irrigação. E aí, naquele exemplo que eu falei, né, 1.000 vacas consumindo 40 litros por dia, e esse reservatório aqui teria que ter pelo menos 280 mil litros. Muitas vezes você, com um tipo de reservatório desse, às vezes você consegue fazer um de 100, 200 mil litros, às vezes até mais barato do que um desse daqui, às vezes de 20 mil litros, 15 mil litros, tá? Só que aí eu dependo de... Isso daqui tem que estar num nível um pouco mais alto, né? Porque a caixa d'água, ela tem a vantagem que às vezes ela tem 10 metros de altura. Aqui não. Ela vai ter que 1,5 m, 2 metros de altura, pode ter mais um pouco, mas por isso que precisa ser num ponto mais alto. Aí isso aqui realmente precisa você fazer um planejamento. Então precisa fazer tem que fazer o levantamento topográfico, né? Para você ver a questão dos desníveis, onde vai ficar a posição dos bebedouros. Então isso aqui tem que estar no projeto. Com relação ao consumo de água, né, 70% da água que o animal bebe durante o dia é entre 11 e 3 horas da tarde, que é a área mais, vai ser a área mais, o período mais quente do dia, tá? Então, eu tenho que ter um reservatório o meu estoque no sistema, ele vai ter o reservatório mais o bebedouro. Com relação aos bebedouros, aqui está a questão de 2 dias de consumo, tá? Mas eu prefiro trabalhar com 7 dias, né? A não ser quem esteja próximo aí a uma cidade que tem assistência técnica muito boa, parte comercial muito boa, que você consegue comprar uma outra bomba. Fora isso daí, é melhor trabalhar com 5 dias, 7 dias. Aqui com relação ao planejamento, né, ao dimensionamento dos bebedouros, você pode levar em consideração isso aqui, ó, sistema intensivo, extensivo, 5 centímetros por cabeça. Então, eu preciso pegar a área toda em volta aqui do bebedouro e eu uso que 5 centímetros por cabeça para o animal. Então, se eu tenho um lote aqui com 100 cabeças, eu vou precisar aqui de 500 centímetros, que é a mesma coisa que 5 metros. Então, em volta disso daqui tem que dar 5 metros. Esse é o meu planejamento do meu bebedouro. Se eu estou usando um bebedouro aqui com um diâmetro aqui de 2,5 metros, com circunferência, né, de 2,5 metros, aí eu vou precisar, por exemplo, de 2 bebedouros.
E se for num sistema rotacionado, eu posso reduzir isso para de 2 a 3 centímetros. Tá? Um dos cuidados que a gente tem que tomar na parte aqui de bebedouro, talvez o principal cuidado, é com relação à vazão da água. A vazão da água, que às vezes é mais importante do que realmente o volume do bebedouro. Às vezes é melhor eu ter um bebedouro de 2.000 litros com a vazão alta, às vezes do que um de 5.000 litros com a vazão baixa, tá? Então, como que eu faço isso? A primeira coisa é usar a boia de vazão total. Então, as boias de vazão total elas dão um volume maior. E a outra coisa é fazer um bom dimensionamento, né? Da questão da altura do reservatório em relação ao desnível daqui. Aí eu preciso, da mesma forma que você faz irrigação, eu preciso calcular, por exemplo, o diâmetro da tubulação. Qual que é o diâmetro da tubulação que eu tenho que ter para sair do reservatório para chegar até esse daqui numa vazão boa. Eu tenho que calcular, por exemplo, o desnível, tenho que calcular a perda de carga, igual é feito num projeto de irrigação. Outra estrutura também bastante importante com relação aos custos, tá? Então, eu peguei os principais tipos de suplemento. Então, nós vamos ter aqui, ó, sal mineral, sal com ureia, sal proteinado. Aqui seria o sal energético, que seria o sal proteinado aqui para uso nas águas. E aqui está o consumo de cada um. Ó. Esse consumo, nós estamos falando aqui em gramas de quilo de peso vivo, né, quilo do animal por dia. Então, se você quiser saber, por exemplo, o consumo de um animal, isso aqui é uma média, tá? Se quiser saber o consumo do animal de 100 quilos, é só você pegar esses valores aqui e substituir por 100, multiplicar por 100, né? Então, por exemplo, o sal mineral, nós vamos ter um consumo, se for um animal com 100 quilos, então nós vamos ter um consumo aqui de 25 a 30 gramas, 35 gramas por dia. Se for sal com ureia, mais ou menos de 30 gramas até 40 gramas por dia. Sal proteinado, de 100 gramas a 200 gramas. Sal energético, que seria o sal proteinado para as águas, em torno aí de 200 gramas até 400 gramas por dia. Então, para dimensionar os coxos, você vai usar esse daqui, ó, que é a testada de coxo. O que é testada de coxo? É a largura que o coxo vai ter onde o animal vai colocar a cabeça. Então, no pastejo contínuo, eu posso considerar aqui, por exemplo, para sal mineral, 5 centímetros por cabeça. Então, se eu tenho no meu pasto, vou ter lá, por exemplo, 100 animais, eu vou precisar de 5 metros de coxo. Então, pode ser 5 metros de um lado e 5 metros do outro lado. Eu vou mostrar aqui uma foto aqui de um coxo. E se for no rotacionado, pode ser menos, né? Então, ficaria, se for 100 animais, eu posso ter com 3 metros só. Poderia ser um coxo de 1,5 m de um lado e 1,5 m do outro. Então, a partir disso daqui, ó, do peso dos animais, a partir aqui da quantidade de cabeça que eu vou ter, principalmente da testada do coxo, da quantidade de cabeça, eu consigo saber quantos coxos eu vou precisar. Então, nesse exemplo que eu falei aqui, por exemplo, ó, se eu pegar aqui 100 animais, vamos pegar aqui no caso do sal proteico, 100 animais aqui vezes 7, então eu vou ter 700 centímetros, que é a mesma coisa que 7 metros, tá? Então, eu vou precisar de 7 metros de coxo para 100 animais. Então, se o animal tiver acesso ao coxo dos dois lados, 3 metros de um lado, 3,5 m de um lado, 3,5 m do outro lado. Então, dessa maneira aqui eu consigo dimensionar todos os coxos que eu vou precisar para uma fazenda. Aqui é uma foto de um coxo de sal, né? Esse coxo de sal aqui, esse aqui nesse exemplo aqui, ele é feito com alvenaria e a cobertura aqui de metal. Mas ele pode também ser feito com madeira, tem coxos hoje que são feitos com plástico, então você tem diversos modelos de coxo, tá? Esse exemplo aqui, ele tem acesso pelos dois lados, tá? Esse aqui ele não é um coxo de alimentação automática, você tem que encher, fica enchendo ele aqui, né? Os coxos que têm alimentação automática eles são mais interessantes, que eles têm um reservatório aqui em cima, onde você coloca o suplemento e ele fica aqui. Então, à medida que os animais vão comendo, ele vai descendo, tá? Então, eles com o sistema de reservatório são melhores do que esse sistema. Mas aqui é uma figura de um coxo básico, né? 25 a 35 a 30 centímetros de largura, a profundidade entre 20 e 25 e a altura do solo aqui, ó, 50 a 70 centímetros. É interessante que o piso onde for ficar esse coxo ele tem que ser um pouco elevado, talvez com um cascalho, justamente porque os animais vão pisando aqui, isso aqui vai afundando.
Esse tipo de coxo, ele tem mais ou menos a capacidade em torno de 50, 60 quilos de sal para cada metro dele, tá? No caso de Sapoteca, ele vai um pouquinho menos, entre 40 e 50. Aí, às vezes, tem fazendas que colocam uma estrutura aqui onde você pode colocar alguns sacos aqui em cima, tá? Porque aí fica como se fosse um reservatório que você vem aqui, tira o saco e já separa para os animais. Se for usar produto com ureia, não esquecer de deixar um furo aqui no fundo, justamente para que não tenha problema de acumular. Quando a gente tem suplemento mineral com ureia, o problema é que a gente não pode deixar molhar, ou se acontecer de molhar, o que acontece? A ureia ela é solúvel em água. Então, a água, sempre quando você vai ter um pocinho de água aqui, ó, pode ser que toda a ureia que estava no sal mineral, ela está aqui nessa água, que ela é solúvel, né? Então a água consegue carregar a ureia. Aí quando o animal vem e bebe a água que fica empoçada aqui, vai estar com uma quantidade de ureia grande e você pode ter o risco de intoxicar os animais. Então, deixar um furo aqui na extremidade. Tá? Então você tem também essa parte, essa questão dos coxos que são descobertos, né? Esses coxos descobertos ele é mais interessante quando você tem um consumo rápido e na seca. No período das águas não é interessante você ter o coxo descoberto não, porque a água acaba que esses suplementos são caros, né? Então você tem que proteger eles. Aqui já é um outro sistema, né? Esse aqui é feito com madeira, aqui já é feito com bombona, então pode ser feito com concreto, com madeira. Então você tem diversos tipos de coxos. Aqui são coxos que são para volumoso. Então, quando a gente pega esse formato aqui, esse aqui é no formato U, esse formato U ele é interessante para locais onde você vai colocar o coxo, onde os animais têm acesso dos dois lados, tá? Então, esses três primeiros modelos aqui, ó, os animais têm acesso dos dois lados. O problema desse tipo de coxo é que ele facilita, né, por ter acesso dos dois lados, mas ele tem um problema que ele provoca o desperdício. Então, normalmente o animal ele come, aí ele levanta a cabeça, aí começa a cair aqui do lado, ó. Então você vê bastante perda aqui. Esse aqui, ele é um coxo tipo J, que a gente chama, que o animal só tem acesso por aqui, tá? Então aqui normalmente vai uma cerca, tá? Esse aqui normalmente são os coxos que usa para confinamento. E essa lateral aqui, ó, ele é mais alta. Então toda vez que o animal coloca a cabeça daqui, ó, igual esse aqui está fazendo, aí ele come, ou normalmente o animal, ele come e levanta a cabeça. Na hora que ele levanta a cabeça, ele começa a mastigar, cai da boca. Na hora que cai da boca, ele cai nessa lateral e volta para dentro de novo. Então esses coxos tipo U são os melhores quando a gente pensa no formato de evitar desperdício. E ele tem a desvantagem que o acesso é só para um lado. Esses outros três, você tem acesso dos dois lados, mas você tem um problema de desperdício, tá? E em termos de largura, vai ser mais ou menos entre 35 e 60 centímetros de largura para cada animal. Outra estrutura que nós temos que ter na fazenda é a questão de estrutura de armazenamento de insumos, né? Fazenda de gado de corte ou de gado de leite, principalmente nós vamos ter aqui questão de sal mineral, nós vamos ter ração, mas eu vou precisar também armazenar fertilizante, armazenar medicamento, às vezes defensivo químico, às vezes nós vamos ter que armazenar alguns produtos que são corrosivos. E eu deixei uma tabela aqui para vocês verem mais ou menos a quantidade que a gente consegue armazenar para cada metro cúbico. Então, por exemplo, se eu colocar sal mineral ou sal com ureia, para cada 1 metro cúbico eu consigo guardar em torno de 900 quilos até mais ou menos 1.000 quilos, que é mais ou menos um tamanho de um pallet. Né? Um pallet ele tem mais ou menos 1 por 1, e se você colocar ele com 1 metro de altura, você consegue guardar ali 1 tonelada. Essas proporções de densidades, elas são interessantes para quando você vai planejar para fazer o barracão, por exemplo, da fazenda. De repente eu tenho, vou dar um exemplo aqui, eu tenho lá 1.000 vacas, essas 1.000 vacas consomem lá 100 gramas de ração por dia, então você vai dar um consumo de 100 quilos de sal mineral por dia, vai dar um consumo de 100 quilos. Se eu pegar durante 30 dias, então eu vou precisar guardar 3 toneladas. Então, como que vai ser? Eu todo mês eu compro ração? Se for para isso, eu preciso de um estrutura de armazenamento de 3 toneladas. Ou talvez eu teria que deixar um pouquinho a mais de reserva. Ou não, eu vou comprar caminhão fechado, mas vou comprar 2 vezes por ano só. Então eu já tenho que ter uma estrutura para armazenar 15 toneladas, tá?
Então, a partir do rebanho que eu vou ter, eu vou calcular o consumo desses materiais que eu vou ter aqui, desaproteínado, ou da ração, né, dependendo do que for o bicho da fazenda, pode ser um confinamento, ou uma fazenda de gado de leite, por exemplo. E a partir dessas densidades aqui, ó, eu consigo calcular minha área do galpão, tá? Isso aqui é importante. E dentro do galpão, no caso, por exemplo, que é um depósito para sal mineral, eu tenho que ter dois cuidados. Ele precisa ter um galpão exclusivo. Não é interessante eu misturar, por exemplo, sal mineral, por exemplo, com defensivo, misturar com combustível, tá? Então, o ideal ele precisa ser exclusivo, ele precisa ser fechado. Eu preciso ter um controle de roedor, né? Eu não posso deixar rato entrar, porque se rato entra onde tem algum tipo de suplemento, pode ser que tenha contaminação, por exemplo. O rato, por exemplo, ele pode contaminar os animais, por exemplo, com leptospirose. Então, a urina do rato pode ser uma fonte de contaminação de leptospirose nos animais, e depois leptospirose pode dar aborto. Às vezes você pode ter um problema com aborto na fazenda, você vai olhar se tem presença de rato no galpão. O telhado, ele precisa ser vedado, né? Por questão de entrada de passarinho também dá problema, não pode ter entrada de água também. Ele precisa ser arejado. Eu não posso guardar esse material em cima do solo, ele tem que ter esses estrados, né? Que é os pallets lá que a gente deixa mais ou menos uns 10 centímetros de altura. E ele tem que ser distante de pelo menos 50 centímetros da parede, tá? Eu não posso guardar material encostado na parede. E outra coisa que eu preciso tomar cuidado também é usar material mais velho primeiro. Chegou uma carga nova, você deixa num local separado e aí você vai usando o material mais antigo primeiro, por questão da qualidade. Então eu preciso também ter um depósito para fertilizante. Esse fertilizante que ele pode ser aberto, o material também precisa ficar afastado da parede do solo. E a densidade aqui, ó, se você for imaginar em planejar um depósito, o tamanho de um depósito, seria esse aqui, mais ou menos 1.300 a 1.600 quilos para cada metro cúbico de armazenado. E eu vou precisar também de um depósito, dependendo do tamanho. Estou fazendo um depósito, por exemplo, óleo diesel, né? Aí eu tenho que verificar a questão de norma ambiental. Eu preciso ter uma retenção para vazamento, por exemplo. De repente eu tenho um tanque lá que está guardando óleo diesel. Se aquele tanque furar, o que acontece com o óleo diesel? Então tem uma estrutura, normalmente o pessoal faz uma estrutura que envolve o tanque, que se aquele óleo diesel vazar, ele tem para onde ele ficar contido, né? Para ele não ir para outra estrutura do solo, ou curso d'água, alguma coisa assim. Na fazenda também eu preciso ter sombra, né? Então eu vou precisar ter ou árvore nativa ou plantio de árvore. Eu posso fazer esse sombreamento artificial, por exemplo, com sombrite, né? Com essas telas de sombreamento. Aqui é mais ou menos em torno de 1,5 m, 2 metros por cabeça, no caso de pastagem, né? É interessante ter sombra próxima à guarda, ou posto de sal. E se for sombrite, pelo menos com 70% aí de sombra e altura de pelo menos 2,5 m. No caso do confinamento, tem algumas considerações, né? Questão da localização estratégica. O confinamento ele precisa ser próximo aos silos, onde você vai ter volumoso. Precisa ser próximo à questão do curral, que você vai ter que manejar os animais para poder serem pesados, né? Como você tem um uso intensivo de insumos, você precisa estar próximo a esses insumos. Eu preciso fazer o controle rotineiro de desempenho, né? Uma das duas coisas que são fundamentais para a gente ver o desempenho do confinamento. Um é o consumo. Eu preciso ter ideia de quantos os animais estão consumindo, tá? Se consome mais do que precisa, tem algum problema na formulação da dieta. E se está consumindo menos, algum problema está acontecendo de estar consumindo menos, tá? Então tem que ficar muito atento à questão do desempenho e aí a pesagem, você faz acompanhamento com a pesagem para ver se está dando tudo certo. Eu preciso de água, né, em volume, em qualidade adequada. Precisa fazer a questão de limpeza dos bebedouros, né? Então o bebedouro, quanto maior a quantidade de ração numa dieta do animal, normalmente mais suja os bebedouros. Então eu preciso limpar numa frequência maior. Aqui a questão do confinamento, eu já falei, né, em torno de 40 litros por água por dia. Eu tenho aqui a questão dos currais de confinamento, né?
Então, mais ou menos aí, ó, de 8 a 15 metros quadrados, né, para até 60 metros por cabeça, né? Vai depender aqui da região, se é na época da seca, na época ou se vai confinar na época das águas, depende do tamanho do animal. Esse curral ele tem que ter uma declividade, né? Ele não pode ser totalmente plano, porque uma declividade de 3% ele é suficiente para ter esse escoamento. Ele precisa evitar a formação de barro, né? É, eu preciso ter esses montes de terra batida no centro de cada curral, que vai ser um local seco para os animais deitarem. Então, se for no período da chuva, se eu tiver no centro de cada curral uma área, um monte de terra batida, esses animais ele pode ficar num local mais alto, que aí eu não vou ter problema dos animais ficarem sempre deitando num local com barro. Então, isso que é mais importante para quem quem entra no período chuvoso com confinamento. Então, se for no período chuvoso, né, quem faz confinamento o ano todo precisa ter curral concretado, tá? E o coxo coberto, pelo menos 5 metros quadrados por animal. No caso, se for entrar no período chuvoso. Se não for, não tem necessidade. E se eu for fazer um concreto, pelo menos de 7 a 10 centímetros de espessura. Aqui são os tipos de coxo, né? Então aqui é um coxo tipo J, que foi o que eu comentei que ele tem a menor perda, né? Aqui são os corredores de manejo, né, que eu já tinha comentado também. E o corredor de manejo é importante tanto para estruturar pasto, como ele é importante para o confinamento também. Aqui com relação aos bebedouros, né, então a água é tão importante quanto ao fornecimento de ração. O animal, se ele não conseguir ingerir água, normalmente ele não vai comer também, né, o consumo cai muito. Então, se o consumo cai muito, cai ganho de peso. O consumo varia de acordo com a ração, né? Quanto mais umidade tem, menos bebe água. Mas para projeto você pode considerar em torno de 50 litros. O horário, já falei, né? Entre 11 e 15 horas. Às vezes você pega um bebedor só, você consegue atender 200 animais, assim, principalmente se você colocar o bebedor no centro, entre, entre dois currais. A boia, comentei, né, que tem que ser a boia de vazão total, né, que ela garante uma reposição de água maior. Esses reservatórios, no caso de confinamento, esse aqui no caso do bebedouro, seria interessante que eu tivesse um tamanho do consumo dos animais pelo menos de 2 a 3 dias, né? Como eu falei, eu prefiro trabalhar com 7 dias. E no caso do confinamento, você pode considerar 2 centímetros por animal. Então, se você tem um curral lá com 100 animais, 2 metros de bebedouro já é o suficiente. Isso na circunferência dele. Com relação à sombra, ele é mais importante no caso de quando você trabalha com os animais que são mais de origem europeia, né? Quando a gente trabalha com os animais zebu no período da seca, que no caso nosso aqui é o inverno, as temperaturas são mais amenas, talvez eu não tenha tanta necessidade, mas seria recomendável que você tivesse aqui algum tipo de sombreamento, tá? No planejamento, você pode considerar aqui 2 metros quadrados de sombra por boi. E no caso da aspersão, até eu já havia comentado isso também, ele é interessante tanto para o gado de leite como para o gado de corte confinado. O gado de leite você tem uma sala de resfriamento, tá? Então isso aqui é importante para baixar a temperatura, isso aqui no caso do gado de leite. No caso de gado de corte, ele é interessante porque você consegue diminuir a questão da poeira. Então, colocar sistema de aspersão no confinamento de gado de corte é importante tanto onde os animais estão, onde tem trânsito de veículo. Porque se você mantém o solo com um pouco de umidade, você vai evitar poeira. Se evita poeira, você vai ter os animais que não vão estar respirando aquela poeira e depois trazendo problemas respiratórios. Então, assim, eu fiz um resumo meio rápido, né, das estruturas básicas que a gente tem que ter numa fazenda, tanto da parte de pasto quanto da parte de confinamento. E toda essa parte dessas estruturas tem que lembrar que, em função do rebanho ou do objetivo do rebanho futuro numa fazenda, é que a gente faz esse planejamento, tá? Às vezes você não pode muito fazer um planejamento em função do agora, não, porque de repente daqui 2, 3 anos a fazenda já aumentou, já mudou de tamanho, né? Então esse planejamento ele precisa ser meio que a médio ou longo prazo, né? Levar em função isso daí.